Bom dia a todos, estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá a sua vida pela verdade. Nós estamos iniciando hoje, irmãos, não simplesmente o estudo, mas terminamos nosso último estudo na carta do apóstolo Paulo enviada aos irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na cidade de Corintos, né? Nós vimos ali grandes ensinamentos, coisas muito boas para a nossa edificação. Como devemos seguir? De que maneira a Igreja do Senhor deve se comportar? Vimos coisas abertas diante de nossos olhos que nós não vemos por aí nas denominações, nas religiões. Estudar os evangelhos, irmãos, é saber a verdade. E saber a verdade é tudo. Faz um peso enorme na caminhada daqueles que querem sinceramente serem discípulos de Jesus Cristo, que simplesmente não querem fazer parte de uma denominação evangélica, fazer parte de uma religião, fazer parte de uma instituição religiosa. Pode até fazer parte da denominação evangélica, mas o objetivo principal dele é ser discípulo de Jesus Cristo, que não tem religião, não tem denominação, não tem cor, não tem raça. E é algo muito forte e que define toda a sua trajetória espiritual durante a eternidade. Isso aplica-se muito à eternidade. Ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo é seguir a eternidade com Deus. Então é muito importante conhecer a verdade pura, genuína e dentro dos evangelhos. Não de uma forma como muitos líderes estão mostrando por aí, um evangelho que faz com que você se sinta bem demais, mas não se sinta bem dentro do verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Sem o ensino verdadeiro de Jesus Cristo, mesmo que lhe doa, mesmo que lhe corte, irmão, é a melhor coisa que se pode fazer. Estando no ensino e na verdade de Jesus Cristo, o resto que se exploda. Esta é a base de uma vida eterna com Deus. Então, em nossa última carta, irmãos, nós encerramos a segunda carta do apóstolo Paulo enviada para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e que moravam na cidade de Corintos, dentro do imenso Império Romano daquela época. Foi na sua terceira viagem missionária que Paulo escreveu essa segunda carta que acabamos de terminar, a segunda carta aos irmãos de Corintos, mais ou menos no ano 56 depois de Cristo. Queremos lembrar aos irmãos que nós demos uma pausa ali no estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, justamente para descrever as cartas que Paulo escreveu antes de ser preso em Jerusalém e enviado para a cidade de Roma, onde ele escreve as outras cartas, só que dessa vez da prisão. Porém, assim que terminarmos a última carta dele antes de ser preso, que vai ser essa agora, Romanos, que nós vamos começar, nós vamos voltaremos de novo para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, para, além da primeira e da segunda carta para os irmãos de Coríntios, para retornar à trajetória da Igreja do Senhor com Paulo ali em Atos dos Apóstolos. Assim que encerramos a carta dele, que vai ser essa agora que nós vamos estudar, Romanos. Depois voltaremos para Atos dos Apóstolos e continuaremos a peregrinação de Paulo para Jerusalém, preso, e para Roma, onde lá ele escreve as suas últimas cartas já em prisão e antes da sua morte. Mas além da primeira carta e da segunda carta para os irmãos que estavam na cidade de Coríntios, houve uma terceira carta nessa terceira viagem missionária de Paulo. Só que essa carta não foi mais endereçada aos irmãos que moravam na cidade de Coríntios. Ela vai endereçada para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor, mas que moravam na capital do imenso Império Romano, que é a cidade de Roma, a famosa Roma das Sete Colinas, cidade esta denunciada pelo apóstolo João lá em Apocalipse como o trono de Satanás, ou, em outras palavras, onde Satanás mais habita e reina na vida dos homens. E por algumas religiões essa cidade de Roma é chamada de Roma Santa, a cidade santa. Somente por isso nós temos uma ideia do que é a visão das religiões e a visão de Deus, irmãos, na sua Bíblia. Pois é, bem diferente. Bem, Deus considera a cidade de Roma como cidade de demônios, trono de Satanás. Exatamente como ela é. Por
que Roma é o trono de Satanás descrito pela Bíblia? É simples, irmãos. Não é porque a cidade em si é isso, não. Não é porque a cidade de Roma ela foi escolhida por Satanás, não. Não. É onde está o centro do poder do mundo, ali é o trono de Satanás. Neste mundo em que vivemos, onde tiver o centro do poder mundial, é o trono de Satanás. Porque Satanás reina neste mundo através dos homens. Não é que ele apareça não para reinar, não. Mas ele controla os homens mais poderosos deste mundo. Os homens mais considerados mais poderosos, que têm todo o poder e riqueza ao seu lado, são aqueles que são controlados por Satanás. Como Satanás tem o controle desses homens, ele tem o controle do mundo. Por isso a carnificina é geral. Por isso esse mundo é um mundo de cão. Por isso esse mundo é abominável. Por isso é tanta da injustiça, tanto do mal, tanta da desordem, tanta da coisa. Porque este mundo jaz no maligno, dorme com o maligno, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas se for dizer isso a eles não querem não, eles acham que não. Né? São cristãos, tá entendendo? Bem, então, não é porque Roma era bonitinha e Satanás gostou dela, não. Roma era o trono de Satanás, irmão. Porque Roma, na época de Paulo, era o centro do poder do planeta. Esta cidade era a capital do Império Romano, e o Império Romano dominava o mundo daquela época. Exatamente onde está o centro do poder, aí é que está Satanás. Porque Jesus Cristo disse que o mundo dorme com o maligno e é controlado por ele. E o Satanás controla o mundo através dos homens. Controle dos homens mais poderosos do mundo, controle do mundo. Isso mesmo, irmão. Essa era Roma, a capital do mundo da época do apóstolo Paulo. Logo após Paulo encerrar a sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, quando ele já estava nas regiões da Arcaia ou da Grécia, por ali, pouco tempo depois ele chega à cidade de Coríntios, como ele havia prometido que viria. Nós estudamos. Ele disse que ia para Coríntios e advertiu os irmãos de Coríntios para que se preparassem, que ele ia chegar lá. E ele passando lá cerca de 3 meses na casa de um discípulo do Senhor chamado Gaio. Ele se hospedou lá cerca de 3 meses. Ele aproveita esses 3 meses ali, na cidade de Gaio, na cidade de Coríntios, na casa de Gaio, para escrever a sua carta aos irmãos que moravam na cidade de Roma. Ela foi enviada, transcrita e enviada por um discípulo, até considerado um dos 70 discípulos que Jesus Cristo mandou. Estão lembrados? Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele mandou 70 discípulos para pregar o Evangelho. Naquela hora que ele disse que não levasse ouro, não levasse dinheiro, mostrando como é o Evangelho, sem dinheiro, sem riqueza, sem ouro. Há líderes evangélicos por aí com mais de 1 milhão no banco, com riquezas, e dizem ser discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando mandou seus discípulos, alertou para isso. Não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve ouro, não leve nada. Nem pão, nem água, nem nada. Vá com a roupa e com a palavra na boca. Por que Jesus Cristo diz isso? Ele termina, ele diz, porque digno é o obreiro do seu salário. Quem vai dar a estadia lá onde você vai pregar, quem vai dar o dinheiro, quem vai pagar as coisas é Deus. E hoje os homens aí tão ricos, em carros blindados, com seguranças, pastores riquíssimos, dizendo ser seguidores de Jesus Cristo, justamente ao contrário do que Jesus Cristo fez, do que Jesus Cristo viveu na terra, o exemplo que Jesus Cristo deu para os verdadeiros líderes. Você, pastor, está vivendo no bem bom, tudo sendo pago pela denominação, pela religião, certo? Carro bom do ano, tudo de bom. Mas eu trabalho para os irmãos da denominação, né? Eu oro por eles, eu administro, tudo bem. Digno é o obreiro do seu salário. Um pastor, numa denominação, é digno que ele ganhe o sustento necessário para ele viver com sua família, para se dedicar justamente à denominação. Agora, os que querem ficar ricos, os que já estão ricos, caiu em laços do diabo e em muitas coisas que submergem o homem na perdição. Pedro é quem diz isso. Os que querem uma vida boa, os que querem o carro novo, blindado, importado,
Não, eu sou o pastor, o nosso Deus é o dono da ouro e da prata, a igreja tem condições, né? As denominações têm condições de comprar, então compre uma S10 para mim, para eu me locomover. É melhor de eu me locomover. Quer Fiat não, só quer os melhores. Diferente, não tem exemplo de Jesus, não tem moral nenhuma, mas estão nos púlpitos com cada pregação de arrebentar. Em denominações riquíssimos, com seguranças. Meu Deus do céu, um homem que se diz seguidor de Jesus Cristo, um pastor com segurança. Isso beira a heresia, a profanação. Jesus Cristo nunca andou com segurança. Talvez ele queira dizer que os 12 discípulos eram os 12 segurança de Jesus Cristo, para ninguém matar ele. Quem é que vai matar um pastor, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, a não ser pelo Evangelho? Pelo que eu vejo aqui em Ribeirão, não, aqui em Pernambuco, em Ribeirão, no Brasil, não há ameaças de morte porque se prega o Evangelho, porque se é pastor. No tempo de Paulo tinha. Mas veja se Paulo tinha segurança. Mas hoje há pastores aí com segurança. Estão com medo de quê? São discípulos de quem? Do seu próprio ventre, de si mesmo. Enricaram, arrumaram dinheiro, estão metidos em muita coisa por aí. Por isso insegurança. No carrão, na riqueza. Se afastaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, Técio de Icônio. Este foi mais ou menos o que a tradição diz que levou esta carta aos irmãos ali de Roma, para os irmãos ali de Roma. Isso mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta aos romanos, mas já está ali na cidade de Coríntios com os irmãos. E com muita oportunidade Paulo escreve a carta aos irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam na cidade de Roma, chamada de Carta aos Romanos, que é a carta que vamos apreciar e estudar a partir de agora. No ano 55, Paulo escreveu primeiro aos Coríntios. No ano mais ou menos 56, Paulo escreveu segundo aos Coríntios. E agora estamos no ano 57, um ano depois, Paulo escreve sua carta para os irmãos de Roma. E ele começa a sua carta dizendo assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado primeiro para ser apóstolo do Senhor e segundo preparado para trabalhar no Evangelho de Deus. O mesmo Evangelho que Deus prometeu a toda a humanidade através de seus profetas, cujas palavras e profecias estão escritas na Bíblia. E tudo isso se refere exclusivamente e em relação a Jesus Cristo, que nasceu da descendência do rei Davi, se utilizando de um corpo humano, é claro. Mas mesmo assim, ele é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição que ele teve dentre os mortos. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E através desse Jesus Cristo, nós recebemos a graça, ou, em outras palavras, o favor imerecido da salvação de Deus, como também recebemos seu apostolado, ou somos seus apóstolos agora, para obedecer à fé entre todas as pessoas pelo seu nome. Da mesma forma e na mesma graça e favor imerecido, vocês também foram chamados, irmãos, como nós, para serem de Jesus Cristo. Bem, eu, Paulo, dirijo esta carta a todos os amados irmãos que juntos formam a Igreja do Senhor e que moram na cidade de Roma. Sim, vocês que são chamados por Deus e chamados de santos. Não porque vocês possam fazer alguma coisa especial, mas porque vocês se separaram do mal, do pecado e do erro. Coisa especial, irmão, é fazer milagre, como fulano se tornou santo porque fez milagre. Não faz coisa nenhuma, é tudo mentira. Nenhum homem faz milagres. O único que faz milagre é Jesus Cristo, se utilizando dos verdadeiros servos dele. Então quem disser que foi fulano que fez um milagre é mentiroso, e todo mentiroso é filho do diabo. O único que faz milagre é Deus. Fora de Deus, ninguém mais tem poder de fazer milagre. Quem disser que uma pessoa, um apóstolo, alguém fez milagre é mentiroso. E todo mentiroso é filho do diabo, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que eles são chamados de santos porque eles se separaram do erro, né? As coisas erradas começaram a se consertar com os ensinos de Jesus Cristo. Então eles vão sendo santos. Cada vez que se conserta dos erros, irmão, dos nossos erros e pecados, observando os ensinamentos de Jesus Cristo disse, é assim, aí eu me conserto e faço assim como ele disse. Eu vou me santificando, eu vou me tornando santo, até chegar na condição que Jesus Cristo quer.
Então Paulo disse que os irmãos de Roma são considerados santos por conta disso, porque se limparam dos erros. Esse é o santo, é o que se limpa dos erros. Então, vocês são amados e amados por Deus e chamados de santos. Não porque sejam alguma coisa especial, mas porque se limparam de todo erro. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Primeiramente, eu, Paulo, agradeço a Deus, irmãos, através de Jesus Cristo, com relação a vocês, irmãos da cidade de Roma. Porque em todo o mundo é conhecida e anunciada a vossa fé, de como vocês, diante de tantas e várias perseguições do Império Romano, por pregarem o Evangelho de Jesus Cristo, não terem negado o nome de Jesus Cristo e a fé nele, apesar das perseguições e tiranias das autoridades romanas e seu exército. Porque o Deus, irmãos, a quem sirvo no meu espírito é testemunha de que não minto quando falo que apresento vocês nas minhas orações, pedindo sempre que, em algum tempo, apareça a oportunidade para que eu, Paulo, visite vocês aí na cidade de Roma, porque desejo muito ver vocês, irmãos, para transmitir algum dom espiritual, para que eu possa confortar e consolar vocês nessas tremendas perseguições que estão sofrendo, e para que assim também, junto com vocês, eu possa ser confortado também nessa fé única e igual que temos no nosso Senhor Jesus Cristo, e assim eu também aprender com vocês. Não quero que vocês, irmãos, que estão na cidade de Roma, ignorem uma coisa, que muitas vezes eu desejei ir até vocês para visitá-los, para assim transmitir algum fruto do meu trabalho, como já transmiti muito aqui na cidade de Coríntios, onde estou agora, estou escrevendo essa carta, entre os irmãos aqui, tanto dos judeus, tanto entre os irmãos judeus, como também entre os irmãos que não são judeus. Mas até o presente momento tenho sido impedido, porque não chegou a hora ainda de visitar vocês. Por isso tenho consciência de que eu não discrimino ninguém, irmãos, e nem tenho medo de perseguições, pois eu transmito dons e o evangelho tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim também irei para Roma, sem problema nenhum, assim que tiver a oportunidade, chegar a hora e eu receber as ordens do Espírito Santo. Estarei pronto para transmitir o Evangelho a vocês, irmãos, que estão na cidade de Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, é claro, pois tudo começou lá em Jerusalém, mas também, em segundo lugar, para todos os povos gregos, bárbaros e todo o resto da humanidade. Porque nos ensinamentos de Jesus Cristo, no Evangelho, irmãos, no Evangelho é que se descobre a verdadeira justiça de Deus, que é de fé em fé. Exatamente como está escrito nas Escrituras, que o justo viverá da fé. Porque do céu é que se manifesta a ira de Deus sobre os homens que arrogantemente transformam aquilo que é certo de Deus naquilo que é errado para a maioria das pessoas. Isso mesmo, irmãos. Toda a impiedade e injustiça dos homens que recebem a verdade de Deus, mas não aceitam ela e falsificam essa verdade de Deus como se fosse mentira. Porque, por exemplo, tudo aquilo que se pode conhecer de Deus, irmãos, e provar que Deus existe, se manifesta nesses homens ruins e rebeldes, e no anúncio de Deus mesmo, porque o próprio Deus manifestou e anunciou como tudo veio a existir neste planeta. Cabe aos homens aceitarem ou não. Irmãos da cidade de Roma, não pense que eu, Paulo, tenho medo de pregar o evangelho aí na cidade de Roma, não, por causa das perseguições. Sabe por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho que é Jesus Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tanto dos judeus, povo escolhido, como dos gregos, povo de alto conhecimento, e como também dos bárbaros, povo sem conhecimento nenhum. Porque nesse mesmo evangelho se descobre a justiça de Deus, porque o que tinha para Deus provar ao homem de que ele, Deus, existe, ele revelou, irmãos. Porque todas as coisas que já estão criadas no mundo inteiro e que estão ao nosso redor provam cabalmente que Deus existe. E dessa forma, todos os homens que insinuam que Deus não existe ficam indesculpáveis diante de Deus. Ele provou, tudo está criado já. Ou seja, sem nenhuma desculpa de não acreditar em Deus, ele não tem. Porque assim eles terão que provar como tudo isso se originou se não existe Deus. E eles não conseguem provar isso porque não sabem. E usam a mentira de dizer que a evolução ocorreu há bilhões e bilhões de anos. Por isso não dá para provar agora. Porque a ciência exige a prova agora. Não é daqui a bilhões e bilhões de anos, não.
Quando eles fazem isso, dizem que só daqui a bilhões e bilhões de anos é que vai haver evolução de novo. Eles fazendo isso, fazem com que ninguém esteja vivo quando estiver que provar. Por isso, até hoje, a evolução é uma teoria e não um fato consumado, provado. A teoria, a evolução nunca foi provada em toda a história da humanidade até hoje. Todos são considerados fantasia, conto. Por quê? Porque eles só querem provar daqui a bilhões e bilhões de anos, quando ninguém vai estar mais vivo. Porque até as coisas invisíveis, irmãos. Por isso, até hoje, a evolução é uma teoria e não um fato. Porque até as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade se entendem facilmente. E até se vê isso nas coisas gigantescas que já estão criadas aí diante de nós. Para que dessa forma, todo homem que diz que Deus não existe seja considerado louco ou indesculpável. Sem desculpa de ser condenado. Já pode ser condenado. Porque a prova está aí de que Deus existe. Mas Deus não existe não. Então prove como tudo isso existiu. Como você existiu. Prove. Não há como você provar. Porque você não sabe. Se você não sabe, existe um Criador para você. Foi Ele que Ele criou. Portanto, irmãos, tendo conhecido a Deus com muita prova através de coisas que já estão criadas, ou através da criação deles mesmos, que eles não podem nem explicar sem Deus, esses homens não quiseram reconhecer que existe um Deus, nem agradecerem a Deus por existir. Pelo contrário, fizeram discursos aborrecendo a Deus, tirando de Deus o direito de ser adorado unicamente. E com isso o coração desses homens se escureceu em trevas através de Satanás. Agindo dessa forma, eles mudaram a adoração devida somente a Deus para a adoração de homens, ou a adoração dos homens. Uns fazem de imagens de esculturas, bonecos feitos de barro, gesso, pedra, imagem de homens, que eles chamam de deuses. Também imagem de aves, esculturas de animais, imagem do sol, da lua, dos répteis, para adorarem essas coisas. Esculturas como se fossem Deus. E outros fizeram até ídolos em seu próprio coração, como é o ateu, como é aqueles que seguem homens, né? Os grandes líderes da humanidade, né? Eles seguiam cabalmente esses homens como uma religião. É como se Hitler, para a Alemanha nazista, para aqueles que seguiram ele, para os seus seguidores, fosse Deus. Mussolini, Stalin na Rússia, mantiveram o comunismo lá, mas a autoridade era dele, eles determinavam tudo. Então ele é considerado Deus. Todo ditador é considerado Deus, em D minúsculo, mas é considerado Deus. Por quê? Porque eles não querem acreditar no verdadeiro, não querem seguir o verdadeiro Deus. Então adoram os homens em seus próprios corações. Tem a imagem de escultura e tem os ídolos do coração, como se fossem Deus. Certo? Então, irmãos, seguindo essas imundícies que estavam se metendo, dessa forma, Deus os abandonou. Já que não querem nada com Deus, Deus também os abandonou, irmãos, nessas imundícies que estavam se metendo, para que, já que não quiseram adorar somente a Deus, partiram para as coisas mais profundas de pecado, como, por exemplo, desonrarem até seus corpos entre si, fazendo sexo e relações abomináveis até com animais, pois não quiseram saber da verdade de Deus, mas da mentira e do engano deles mesmos, e assim honraram e serviram mais a criatura do que que é o próprio homem, do que o Criador, que é Deus, e é bendito eternamente. Amém. E já que os homens resolveram servir e adorar mais a criatura, por exemplo, os próprios homens, animais, estrelas, o sol, a lua, o céu, e até mesmo os anjos resolveram adorar essas coisas mais do que o próprio Criador, que é o Deus bendito eternamente, Deus também os abandonou e deixou eles andarem por suas paixões infames e imundas, deixou eles seguirem esses rumos. Já que resistiram, não quiseram coisa com Deus, então Deus deixou eles de mão. Porque até as mulheres, irmãos, mudaram tudo que era natural, se colocaram contra a própria natureza humana, que diz que a mulher tem que ter relacionamento com o homem. Mas elas mudaram e ficaram umas com as outras, tendo relações como se fosse um homem, cometendo imundície, mulher com mulher. Da mesma forma, foram os homens fazendo o mesmo, deixaram o uso natural, fazendo o mesmo que essas mulheres, essas imundícias que essas mulheres estavam fazendo, cometendo torpeza. E todos eles vão receber a recompensa desses erros, se afastaram cada vez mais de Deus.
E esses homens, irmãos, não quiseram dar a mínima nem saber o que Deus pensava sobre isso. Dessa forma, Deus permitiu, deixou que Satanás, com sentimentos perversos, entrasse na mente deles para fazerem coisas devastadoras, irmãos, contra o moral e o bom costume. E o final de tudo é que, como os homens não aceitaram que Deus disse que era errado essas coisas, ou seja, adorar a criatura ou as coisas criadas em vez do Criador e ter relações imundas, esses homens ficaram cheios de toda iniquidade também. Veio o pacote completo: iniquidade, fornicação, que é o sexo antes do casamento, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, que é assassinato, contenda, engano, malignidade. Eles ficaram murmuradores, que é reclamando de Deus direto, detratores, que é espalhar mentiras por aí, aborrecedores de Deus, injuriadores, insultando a Deus, soberbos, acham que são o máximo, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nércios, que é sem sentimento ou sentido moral, ficaram infiéis nos acordos que fizeram também no casamento, sem afeição natural, que é racista, irreconciliáveis, que é o que jamais querem voltar para Deus, ficaram sem um pingo de misericórdia. Todos esses males desses homens que falei, irmãos, todos eles, irmãos, um dia conhecerão o juízo de Deus, sabiam? Porque tudo isso é errado. Fazem porque quer. Então, todos eles são dignos de morte. Todos os que praticam todas essas coisas que falei, e ainda digo, não só os que praticam, mas todos aqueles que dão apoio a essas pessoas. Isso mesmo. Todos os que concordam com isso e ficam aceitando isso também são dignos de morte. Abra seu olho. Não é só o que não é só os que fazem o homossexualismo, não. Mas é aqueles que aprovam também. Porque está bem claro nos evangelhos que não podem. Não há condição para isso. É contra o uso natural. Nós temos o homem, a máquina masculina, e temos a mulher, a máquina feminina. E os dois se encaixam. Isso é chamado de uso natural. Quando Paulo diz que mudaram o uso natural, até as mulheres mudaram o uso natural, o encaixe que é de um homem com uma mulher, ficou uma mulher com uma mulher. Não se encaixa, não bate, não é natural. Por isso que Paulo disse, mudaram o uso natural, o encaixe. Nós sabemos que uma caixa, por exemplo, quando é algo precioso vai ficar dentro, e ela tem que lacrar, ela tem que as duas formas tem que ser numa condição que se encaixe, para que é precioso ficar dentro. Mesmo assim é o casal humano, o homem e a mulher se encaixam, e o algo precioso que é dentro, o filho, o fruto, que vai gerar deste encaixe. Mas quando você encaixa uma mulher com uma mulher, não encaixa, não bate. Não tem um encaixe, porque é uma coisa é outra, e bate uma na outra, não dá. É impossível fazer isso. É impossível isso ser natural. Isso é antinatural. Agora, aqui está a mulher, aqui está o homem. Aí quando eles vêm, eles se encaixam. E o que é precioso, que é o fruto, o filho que está dentro, é o que é precioso. Sai desta união. Fora disso, não dá para encaixar, não dá para ser natural. É antinatural. Esse nosso estudo, irmãos, na carta aos Romanos, no seu primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 32. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude. Em mais o começo de um novo livro, né? De uma nova carta, né? Mas ainda estamos no estudo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é ensinamento da Igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.